E hoje nós temos dois convidados aqui super importantes, com uma história muito linda e muito forte sobre namoro, noivado e casamento, sobre relacionamento. Hoje está comigo aqui o pastor Felipe Raposo e Bela Lima Raposo. Tudo bom? Cumprimento o pessoal bem? de casa. Ei, Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Muito prazer, gente. Então, gente, a gente queria conhecer um pouquinho da história de vocês, no individual, de como vocês se conheceram, a história de vocês. Vocês podem... Quem se apaixonou primeiro foi a Isabela. Eu vou deixar ele começar, porque aí eu venho desmentindo tudo que ele falar. Não, você começa. Cara, a gente se conheceu na igreja, né, amor? Eu era pastor de jovens lá na igreja. E a Isabela servia no guest, que é um ministério que cuidava de quem era visitante na igreja, estava vendo a primeira vez. E a Isabela sempre sentava do lado do culto, do meu lado. Tava lá todo mundo sentado, o único lugar que tinha vago do lado dela. E eu percebia que a Isabela me olhava diferente. Aí um amigo ou outro baterista da igreja falava assim: olha, a Isabela acho que tá gostando de você. Eu falei: não, cara, não quero nada. Resumindo, cara, ignorei a Isabela mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, não foi? A Isabela orou por mim durante 2 anos, cara. Aí ela vai contar essa parte, que é um testemunho dela, pessoal, que é muito forte. Mas a Isabela orou por mim durante 2 anos. E durante 2 anos, não é que ela me dava mole ou algo assim, não era nada disso. Mas existia aquela troca de olhar de que você sabia que era algo diferente, mas eu sempre ignorei ela, cara. E aí, depois de 2 anos, eu fui pra escola de intercessão da Zenete, não. Eu fui pro Moriá, lá da pastora Zenete. E aí lá uma pessoa falou assim: quando é que você vai olhar pra menina que olha por você há 2 anos? E ninguém sabia da história, cara. Foi algo assim de Deus. E aí quando eu voltei pro Rio, eu já voltei com um olhar diferente pra Isabela, mas eu tinha uma lista no meu coração com 3 nomes de 3 meninas que eu falava assim: cara, isso aqui é o tipo de mulher, é o perfil de mulher. A Monique vai lembrar que eu sonho em casar. E aí a Monique, pastora Monique, me entregou uma palavra e falou assim: olha, cara, ninguém sabia disso, tá? Nem meu pai, nem minha mãe, nem pastor, ninguém. Era algo pessoal meu com Deus. Aí a Monique virou pra mim e falou assim: olha, Felipe, tem uma lista no seu coração com 3 nomes. Cara, mano, só de lembrar isso eu já fico arrepiado. E aí ela falou assim: olha, vai sair 2 nomes e vai ficar um nome só nessa lista. E esse nome que vai ficar na sua lista é a mulher que você vai casar. Cara, na primeira semana, passou 15 dias, eu falei: cara, é Isabela. Só que eu já voltei desse retiro, cara, olhando pra Isabela de uma forma diferente. E aí eu lembro até hoje, numa conferência que teve de mulher da igreja, cara, eu vim andando assim no corredor da igreja, né? E aí tinha um lounge assim. Cara, eu parei assim, eu fiquei igual uma bestalhada. Eu fiquei assim pra ela. Mano, eu travei. Aquele bobãozão. Mano, né, eu travei, eu fiquei olhando assim, uma pessoa da igreja falou assim: e aí, você vai chamar ela pra quando pra sair? Aí eu tomei a iniciativa, a gente começou todo o processo de casamento, todo o processo de relacionamento pra gente poder casar, noivar, namorar, enfim. Mas a parte do testemunho dela é muito forte durante esses 2 anos. Agora é porque ele só contou a parte boa, né? A parte que eu orei 2 anos e meio, no meio onde tudo era mata, assim, nada acontecia. É basicamente assim, eu me converti. E eu me converti online na pandemia, com ele pregando, inclusive. Foi num culto de jovens online, na pandemia, com ele pregando, eu me converti. Legal, né? E que legal. Eu nunca tive experiências sobrenaturais, assim, eu não sabia nem o que era isso. Eu não sabia dar nome, sabe? Nada. E naquele dia, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi uma voz dentro de mim, assim, uma voz que eu nunca tinha ouvido. Eu era do mundão, assim, bebia, eu ficava com meninas, eu ia entrar no Big Brother, esse é o meu testemunho, sabe? Então, assim, eu ouvir a voz de Deus, e a voz era assim: sabe esse menino que tá aqui pregando? Você vai casar com ele. Então, tipo assim, na minha cabeça era: eu casar com um pastor. Eu casar com... Você tá doido? Que pensamento é esse? Que voz é essa? E era uma impressão muito forte no meu coração, tanto que eu contava tudo pra minha irmã. E naquele dia eu cheguei no quarto da minha irmã e falei assim: Bia, eu ouvi uma voz esquisita que falava que eu ia casar com esse pastor. E era, assim, completamente fora do normal, porque aquele pensamento não tinha como ser meu. Não tinha como ser uma vontade minha. Sim. Sabe? Primeiro, eu odiava igreja. Segundo, eu falava que eu era alérgica a crente. Então, assim, eu tinha acabado de me converter ali naquele momento. Eu era terrível, sabe? Eu era igual o apóstolo Paulo, assim, que era matar todo mundo. Não podia falar que era crente perto de mim, que assim, eu já criava uma repulsa. Então eu encontrei o Senhor ali na pandemia, com ele pregando. Então, da onde veio esse pensamento? Da onde veio essa voz, sabe?
E aquilo ficou na minha cabeça. E quando a igreja abriu, né? Porque eu converti no online. Quando a igreja reabriu, a gente de máscara, tudo, os cultos acho que aumentaram para 4 cultos no domingo. E ele não costumava pregar dia de domingo, ele pregava mais para os jovens. E ele foi pregar nesse domingo que a igreja reabriu. E no culto que eu fui, que acho que era o culto das 16 horas, ele estava pregando. E aí voltou aquele pensamento de novo. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu acho que eu tô ficando maluca. Esse negócio de ser crente não é normal. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Só que assim, não é assim, o Senhor falou com você e vai acontecer naquele momento, né? Porque a gente pensa, não, se é realmente Deus, vai acontecer no momento que eu quero. E não foi assim. Eu fiquei orando por ele, na verdade, 2 anos e meio. E ele não me dava um oi. Eu falava, agora a verdade, que ele não contou pra vocês, que eu vou expor aqui. Ele era o meu pastor. E ele pegou e falou. E eu falava assim, na minha cabeça, né? Se foi realmente Deus falando comigo, as coisas vão começar a acontecer, porque eu pensava que era no meu tempo. Então eu falei, vou mandar mensagem pra esse menino. Eu cheguei a mandar uma mensagem pra ele. Pediu esboço de pregação. Pedindo esboço de pregação. Oi, pastor, tem como me dar o esboço da pregação? Eu falei, claro. E aí ele começou a perceber, eu acho que nesse início, ele começou a me ignorar muito. Então eu chegava na igreja e falava assim, oi, bom dia, pastor. Ele me ignorava. Mentira. Oi. Ai, é verdade, Felipe, você não pode mentir, tá na igreja, não mente. Mas eu era educado. Eu dava uma ignorada, mas eu era educado. Ele dava uma ignorada com força, aquela do tipo assim, eu já entendi qual é a sua, você para de falar comigo. E aí, por exemplo, a gente sentava naquela fileira que tem de líderes reservado, né? E o Felipe era sempre o último a sentar. E acho que o senhor era tão intencional que sempre sobrava uma cadeira, que era do meu lado. E aí o pastor falava assim, cumprimenta a irmã que tá do seu lado. Sabe o que ele fazia? Ele virava de costas pra mim só pra não falar comigo. Cara, juro! E aí eu falava, eu questionava Deus, eu falava assim, Deus, é esse homem? O que você tem pra mim? Você tem certeza? E assim, o Felipe, ele não, eu não tava no campo do pensamento dele. Ele não me dava ideia. Eu não era ele. Eu não ia casar com ele na cabeça dele. Mas até na bondade do Senhor, eu vi o Senhor falando comigo que depois desses 2 anos e meio, o Senhor falou assim, eu tô mudando o pensamento dele a seu respeito, porque agora é o tempo. E foi exatamente o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu, depois de 2 anos e meio. E eu não tinha dúvida, eu já tive a oportunidade de conversar com outros rapazes legais, que eram interessantes, que eram de Deus, mas eu sempre tive no meu coração, não troque o seu Isaac por Ismael, não troque a promessa por um jeitinho, não troque aquilo que eu falei com você por algo que pode ser mais rápido, por algo que pode ser mais fácil, porque você vê pessoas namorando na sua frente, porque você vê pessoas casando na sua frente, porque na minha família é todo mundo. Isabela não arruma um namorado. E eu falava pra minha mãe, eu falava assim, mãe, Deus falou que eu vou casar com esse menino, esse pastor. E a minha mãe falava assim, mas a menina fala com você? Não, mãe, ele não fala comigo. Ele vira as costas. Dá boa noite pra quem tá atrás. Qual que é a história da Lívia, que você falava pra sua prima que eu ia passar o Natal com você, não era? E aí teve um Natal específico. Gente, eu amo a gente de Deus, assim, nos mínimos detalhes. Teve um Natal específico que o Senhor falou assim pra mim, tá vendo esse Natal? No próximo, você vai estar com o seu... Foi 2023, né? Foi, 2023. No próximo, você vai estar com ele. E eu quero que você fale para toda a sua família com quem você vai casar. E nesse Natal eu peguei e eu falei assim... Eu comecei a falar pra minha família toda, esse aqui é o menino que eu vou casar, esse aqui é o menino que eu vou casar, esse aqui é o menino... E a parte da família de parte de mãe não é cristã. Então as pessoas me achavam assim, louca. Eu já era louca. É que você vai casar com o pastor? Não, você vai casar com o pastor, como assim? E não deu outra. Natal de 2024... Ele chegou pra passar o Natal com a minha família e todo mundo já conhecia ele. E naquele dia o nome do Senhor foi glorificado, do tipo, da minha tia pedir e falar assim, Isabela vai orar aqui hoje, Felipe vai orar aqui hoje. Então, assim, é algo que... Virou um testemunho, assim, que edificou a família, sabe? Não tem como dizer. Não tinha como não edificar, né? Não, e um outro detalhe também, eu acho que eu nunca contei isso em nenhum lugar, foi sobre a mãe dele. Quando ele me levou pra apresentar pra mãe dele, a mãe dele já sabia que ele ia casar comigo. A mãe dele foi na igreja uma vez. Nessa uma vez ela me viu, não sei como, porque eu também não tinha visto. E desde esse dia que ela me viu, ela ficava assim pro Felipe. Felipe, a menina dos olhos claros. Felipe, a menina dos olhos claros. E aí ele, mãe, que menina do olho claro? Que e ela não sabia descrever a Isabela. Você fala assim, loura de olho claro. Porque na época eu era loira. E ela falava, Felipe, a menina do olho claro. E aí, tá bom. Quando o Felipe me leva na casa dele pra me apresentar pra mãe dele,
Quando a mãe dele me olha nos olhos, ela começa a chorar. Ela, Felipe, eu sempre te falei da menina do olho claro. Então, assim, os céus já sabiam, a mãe dele já sabia, a minha família. Só ele que demorou. Só ele que demorou 2 anos e meio. Eu falo assim, eu tava como o Paulo, né? Eu tava com muitas escamas. É igual Abraão, né? Se Abraão soubesse que ele tinha que esperar 100 anos pra ele ter o filho da promessa, ele ia falar assim, muito obrigada, bora pro próximo. Eu não. Mas, desculpe, se Deus falar assim, você vai esperar 2 anos e meio pra você conhecer o amor da sua vida. Aí eu falo, não, Senhor, muito obrigada. Mas é que eu fui tão entretida, assim, apaixonada pelas coisas do Senhor, que os meus olhos não estavam no Felipe. Os meus olhos estavam naquilo que o Senhor estava me mostrando. Não era, tipo assim, eu não tava orando, porque muita gente acha, né? Eu tenho que orar pra casar com essa pessoa. Do tipo assim, eu não orava, Senhor, me dá esse homem, Senhor. Não, eu orava pela mente dele, eu orava pelo coração dele, eu orava pelos cultos que ele pregava, eu orava também pela minha vida. Então, eu sempre aprendi a ser uma mulher de oração, de intercessão, conforme aquilo que o Senhor ia me colocando. Não era pra o Senhor fazer a minha vontade, até porque até do início ao fim, eu falava assim, Senhor, se eu errei ao ouvir a tua voz, se eu realmente estou errada, não tem problema, tá tudo bem, porque isso me fez me aproximar mais de você, porque os meus olhos não estavam naquilo que o Senhor podia me dar, mas sim naquilo que... Já tô pregando. Nossa! Mas basicamente é isso. E é aquilo, a gente ouviu isso por esses dias, que a promessa, quando ela chega tão do jeito que Deus quer, tão forte, que você esquece do tempo que você espera. Sim. É aquele lanche que você pediu no iFood, que tá demorando pra caramba, mas que você tá com tanta fome, e quando chega é tão gostoso, que você esquece o tempo que você esperou. A estação do cumprimento, ela sempre vai curar a estação do processo, né? Sim. É sempre assim. Quando você vai colher um fruto num pé de árvore, cara, aquela árvore ela passou por um processo de poda, ela passou por um processo de maturação. Então, o agricultor, ele sabe que vai dar o fruto, só que para dar o fruto é preciso passar por um processo. Então, se eu não respeito o processo, consequentemente eu não vou viver o propósito. A gente passou muito por isso, né, amor? Tipo assim, a Isabela, nesses 2 anos, ela teve o processo dela e eu tive meu processo. Pô, em 2 anos, cara, eu errei também, ué. É que as pessoas acham que a gente que é pastor e que é líder é santo. O cara não tem um erro, ele não faz escolhas erradas. Eu tive escolhas erradas durante esses 2 anos. Mas a Isabela, pelo contrário, ela não fez aquela oração do tipo assim, eu tenho que orar para separar o relacionamento dele. Não, foi assim, Deus, eu abençoo a mente dele. Isso. Eu tinha problema de crise de ansiedade, eu tinha vários problemas ali às vezes com uma crise de identidade. Cara, será que é isso? Será que não é isso? Foi uma oração Tomar de a decisão amor. errado. Foi uma oração de amor, né? Deus meio que colocou ela realmente como, cara, eu vou botar ela como uma intercessora, não pra que separe um relacionamento, não é isso, que isso pra mim é macumba gospel. Você ora pra terminar você ora pra terminar um relacionamento, você que tá em casa, se você tá orando pra terminar um relacionamento de alguém, desculpa. Misericórdia. Isso é o quê? Macumba gospel. Não, até porque nesses 2 anos e meio, o Felipe chegou a orar com uma outra menina nesse meio tempo. E eu descobri através de um amigo nosso em comum. E aí eu questionei Deus. Eu falei assim, Deus, eu realmente tava maluca. Era coisa da minha cabeça, não era você falando. 2 anos da minha vida. Não, tinha 1 ano nessa época, né? Eu falei, então era coisa da minha cabeça. E aí eu comecei a pegar e falar assim, então eu abençoo a vida deles, que eles deem certo, que eles namorem. Eu comecei a abençoar a vida deles, mesmo me achando com aquele pensamento de maluca. Só que nesse mesmo tempo, eu continuava tendo sonhos com ele. E aí foi quando esse dia me marcou. Teve um culto Pink Oração lá, que era um culto só de mulheres. E era pra você recebia uma lista e uma caneta e você escrevia os seus pedidos pro Senhor. Esse texto é meio bizarro. E ele depois chegou a ver esse meu papel. E eu falei assim, eu escrevi assim, hoje eu não quero te pedir nada além daquilo que você já tem me mostrado. Eu quero que você me responda. É ele que eu vou casar ou não? Eu botei assim, é ele ou não é, Senhor? Eu quero que você me responda hoje. Só que era uma quinta-feira. O culto começou 8 horas da noite e eu falei, você vai me responder hoje. Só que o culto terminou 11 horas da noite, ou seja, Deus, ele tinha até meia-noite pra me responder. 11h59, porque meia-noite eu botei o Senhor à prova, eu botei o Senhor à prova aquele dia, ou seja, Deus tinha até meia-noite pra me responder. E eu só falei assim, Senhor, eu tô com uma agonia no meu peito, porque eu não sei se é mais ou se não é, ele tá orando com outra menina, eu orei abençoando a vida deles, mas você continua me dando sonhos, e eu quero entender o que tá passando na minha cabeça. E eu falei, você vai me responder hoje, tá bom. Esse meu amigo que a gente tem em comum
Final do culto, ele falou assim, tava eu, minha irmã e esse menino, que é um amigo nosso, ele falou assim, olha, você me deixa em casa, porque eu vou, na verdade, me deixa num condomínio tal. E esse condomínio, eu não sabia, era coincidentemente o condomínio que ele morava. Né? Olha que doido. Eu não sabia disso, tipo assim, não tem como eu saber o condomínio que ele morava. Eu cheguei lá, e daí ele tava no carro de trás, eu sem saber disso também, foi tudo assim, o Senhor me falando. E aí quando esse menino, ele entrou no carro, ele falou assim, acho bem que é o Felipe ali atrás no carro, ele tá orando com a fulana. E eu tinha pedido o quê? Uma resposta pro Senhor. Na hora, naquele momento, eu tive uma segunda impressão no meu coração de ouvir a voz de Deus. Eles estão terminando. Nossa. O Espírito Santo não é fofoqueiro e ele não vai falar pra você algo que não seja do seu interesse. Sim. Então, por que o Espírito Santo estaria me dando aquela informação? Eles estão terminando. E eu guardei aquilo pra mim. E aí, cheguei em casa, mais uma vez, parecia aquela mesma cena. Eu fui lá no quarto da minha irmã e falei assim, Bia, Deus falou comigo de novo. Falou que o Felipe e a fulana, eles não vão mais orar. Eles estão, tipo assim, encerrando aquilo que eles começaram. Sim. E a Bia falou assim, eu vou descobrir, porque amanhã eu vou servir com a fulana, né, na igreja, e eu vou descobrir. E a fulana era meio do tipo assim, ela meio que mostrava que eu tô conversando com fulana, sabe? Aquela menina bem amostrada, nada discreta. E a Bia, minha irmã, tava com ela, né, nesse servir. E aí a menina mais uma vez aqui, ó, esboço da pregação, tô conversando com o pastor, não sei o quê. Aí a Bia chegou pra mim e falou assim, Isabela, eu ouvi a conversa deles. Eles ainda estão conversando sim. E aí eu falei assim pra minha irmã, Bia, entre o que você viu e o que eu ouvi de Deus, eu fico com o que eu ouvi. Deu uma semana, a menina saiu da igreja e passou 1 ano e meio, que foi no dia que a gente começou a orar, porque eu orei pelo Felipe 2 anos e meio. E aí eu peguei e falei assim, eu preciso saber se esse dia realmente era Deus falando comigo ou não. E eu falei assim, olha, no dia tal, em frente ao seu condomínio, no carro tal, você e fulana estavam encerrando. Vocês não estavam mais orando. E ele virou pra mim e falou assim... Meu Deus, como é que tu sabe disso? Como é que você sabe Como é que você disso? descobriu isso? E eu falei assim, o Senhor realmente me contou. O Senhor, com todo zelo e amor, me Foi quando contou. eu falei com ela, eu falei assim, nesse dia, nesse horário, eu tava tomando essa decisão. E nesse dia, a minha fé foi provada. Deus estava querendo saber se a minha fé estaria naquilo que as pessoas estavam falando ou se naquilo que eu tinha ouvido de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi a voz de Deus ali, olha. Eu não menti quando eu falei pra você que era ele e agora é isso. Ou você crê em mim ou você não vai viver aquilo que eu preparei você. Não, pegando esse gancho aqui, e eu tenho certeza que vocês vão saber responder, por que os jovens de hoje em dia se frustram muito com esse tipo de relacionamento dentro da igreja? Por falta de instrução, às vezes, sim, ou por falta de sabedoria. Por que acontece muito isso? Tá, eu vejo como 2 coisas. Primeiro, as pessoas não sabem o que quer. E quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, cara. Sim. Tipo assim, se você não sabe o carro que você quer, se você não sabe o emprego que você quer, se você não sabe a casa que você quer, qualquer coisa que te derem, você vai querer. Exemplo claro na Bíblia. Prato de lentilha. Jacó e Esaú. Esaú chega em casa que tô com fome. Jacó faz uma proposta. Por quê? Porque Esaú não sabia discernir entre o que era fome, ou seja, um sentimento, uma necessidade e uma convicção. Qual que era a convicção? Filho da primogenitura. Ou seja, eu tô debaixo da bênção do meu pai. Tô debaixo da bênção do meu pai. Então eu troquei aquilo que era um destino, um propósito de Deus por uma necessidade do momento. Então ele estava tão desesperado por um prato de lentilha que falou assim, não, eu abro mão da minha primogenitura para você me satisfazer com um prato de lentilha. Então por que muita gente erra relacionamento da igreja? Cara, não sabe o que quer. Homem não sabe a mulher que quer. Sim. Eu quero uma mulher de oração. Por exemplo, eu fiz uma lista, cara, da mulher que eu queria. E a Isabela, literalmente... Isso é loucura. Cara, era tintim por tintim. Tatuagem, cabelo. Ele botou, eu quero uma menina morena. E a Isabela de era olho loira, mano. claro. Pera aí, vai piorar. De 1,63 m. Eu fui específico botou com altura. Deus, Olha, cara. olha que loucura. Eu não sei porquê. Eu não sabia que a gente ia começar a orar no dia que a gente começou a orar. Mas um dia antes de a gente começar a orar, eu senti a vontade. Eu sempre fui loira. De ir no salão, escurecer o meu cabelo, de voltar o meu cabelo da cor natural. Eu não sei porquê. Eu simplesmente acordei com essa vontade. Acordei e na lista dele tava
morena, do olho claro e 1,63 m. E eu tenho 1,63 m. Pra você ver como Deus é um Deus de detalhes. A gente acha que não, mas Cara, Deus é um Deus de ele é. detalhes. Mas Deus é um Deus de Ele detalhes, cuida cara. Mas detalhes. respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente ora muito pra Deus nos dar um relacionamento. Mas a gente não ora pra Deus tirar a nossa carência. Sim. Então, eu acho que é isso, sabe? É. A oração que eu mais fiz é Deus, tira a minha carência, porque se for realmente o Felipe que você tem pra mim, o Deus não me falou, olha, daqui a 2 semanas vocês vão começar a orar juntas. Não, Deus não me falou, não falou que eu ia ter que orar, esperar por ele 2 anos e meio, porque foi um tempo de espera, 2 anos e meio. E nesses 2 anos e meio apareceram pessoas, apareceram mensagens, apareceram propostas. Só que a minha oração era, nossa, será que essas propostas? Não, era Deus, tira a minha carência. Tira a minha carência. Sim. Supre aquilo que tá faltando em mim. Tira a minha carência. E uma outra coisa também é que eu vejo que as pessoas, elas... Falo no lugar de mulher, né? Eu não falo no lugar agora de homem. As mulheres, elas se enxergam muito menos do que elas são, sabe? Sim. E por isso elas acabam aceitando muito menos do que daquilo que elas merecem. Sim. Então a gente conhece. Eu tenho amigas que toda semana elas se apaixonam por um menino. Eu falo assim, meu Deus, será que você não, os seus olhos não estão abertos o suficiente pra você ver que você merece muito mais do que aquilo que você tá tentando, assim, só suprir uma carência momentânea? Então eu acho que quando a mulher, ela também sabe o valor dela, ela sabe exatamente aquilo que o Senhor vai entregar na mão dela, que não é qualquer homem, mas é um homem à altura daquilo que ela é. Eu quero que vocês deem um conselho pra quem tá em casa. Para quem tá em casa, esses jovens que estão nos ouvindo, como é que eles chegam a saber e ter a convicção de escolher uma pessoa certa? E isso que vocês já falaram aqui já encaminha totalmente para esse caminho. Mas eu quero que vocês dizem como é que a pessoa tem a convicção de escolher a pessoa certa. Cara, primeiro de tudo, relacionamento com Deus. Se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não souber discernir a voz do Espírito Santo, da voz da sua alma, da voz do capetinho que fica ali soprando coisas no seu ouvido, cara, você vai fazer escolhas erradas. Se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não souber quem você é em Deus, aquilo que Deus te criou para ser, aquilo que Deus chamou para ser, você vai errar, cara. Por quê? Porque você tá partindo do princípio de... Você não tá fundamentando, primeiro, a tua vida, as tuas escolhas, o teu propósito, a tua identidade em Deus. E tudo que é fora de Cristo é areia, irmão. Vai vir a chuva, vai vir o vento e vai, derrubar. A Bíblia já diz, olha, o sábio é o homem que constrói a casa sobre a rocha. O que é a rocha? A rocha é Jesus. Então você passa a ter discernimentos e escolhas certas, como a gente teve. Eu errei. Por quê? Porque em alguns momentos eu não fundamentei as minhas escolhas naquilo que o Senhor estava falando. Por quê? Porque eu tinha uma necessidade, porque eu queria uma aprovação, porque eu queria alguma coisa. Então, se você não parte do fundamento, que é Cristo, você vai fazer escolhas erradas. E respondendo... Eu sou bem mais... O Felipe é muito fofinho falando. Eu não sou essa pessoa. Eu sou cirúrgica. Cara, eu sou evangelista. Eu sou cirúrgica, mas assim, falando bem rasgado, o homem de Deus não vai te chamar pra cama. Vai te chamar pra orar. O homem de Deus, ele não vai te olhar pelo corpo. Ele vai te olhar pelo aquilo que o Senhor olha sobre você. Então, assim, o que começa pela carne, termina pela carne. Eu já vi vários relacionamentos cristãos, de igreja e tudo mais, terminando por quê? Começou com a carne, começou pelo anseio carnal. E não que você não vai sentir atração pela pessoa, não tem nada a ver com isso. A atração, ela vai existir. Mas qual é a sua motivação em querer conhecer aquela pessoa, sabe? Então a mulher, ela não é boba, ela sabe. Então muitas vezes ela se permite viver um relacionamento frustrado por conta do que eu falei lá no início, da carência. Então assim, o homem de Deus pra você, ele vai respeitar você, ele vai respeitar os seus limites. Tanto que eu só descobri se o Felipe realmente era o homem de Deus quando eu virei pra ele. Falei, eu peguei pesado. Eu falei assim, olha, quando você me pedir namoro, eu não vou beijar você, tá bom? Eu só vou beijar, eu falei pra ele, eu só vou beijar no altar. E aí ele fez corte. A gente não chegou a fazer corte até o dia do casamento, a gente quebrou em 6 meses, mas a gente ficou 6 meses sem beijar. E ele me respeitou. Porque eu falei, sabe quando você sabe que alguém vai gostar de você, aceitar você? Quando você começar a dizer não pra pessoa. Porque no sim, todo mundo é maravilhoso. No sim, nas permissões. E aí começa com um beijinho aqui, um beijinho ali. Quando você vê, o relacionamento de Deus tá completamente na carne. Então você conhece alguém quando você diz não pra ela. Então eu sempre tive isso comigo. Eu preciso começar o meu relacionamento dizendo não pro Felipe. Olha, você não vai beijar minha boca, você não vai me abraçar, você não vai... E eu queria saber se ele ia topar. Porque um homem carnal jamais vai topar. Então foi
foi aí que foi o pulo do gato pra mim. Eu falei assim, esse homem aqui é de Deus. Porque ele tá me respeitando. Porque ele tá respeitando os meus nãos. Então, quando você sabe que alguém é de Deus, é alguém que respeita o seu não. Então, aí eu já matei tudo, porque eu já vivi um relacionamento abusivo. Então, eu já sabia que o Felipe não era abusivo. Já sabia que o Felipe não ia ser um relacionamento tóxico. Por quê? Porque ele respeitou o meu não. Então, a partir do momento que a pessoa respeita o seu não, filho, você pode ter certeza. Orou, deu certo, é o homem pra você casar. Porque ele tá respeitando ali, ó. Não vai tocar em mim, não vai fazer isso. Então, eu já comecei assim, colocando os meus limites assim, bem curta e grossa. Eu não peguei, eu não fui fácil pra não ele. Foi fácil, isso, cara, e isso tá muito ligado a uma coisa que veio que o Espírito Santo me deu um alerta aqui pra essa palavra. Valores fundamentais. Cara, a gente tá vivendo num tempo de tanta distorção de valor, de princípio, de crenças, que as pessoas não têm valores fundamentais. Então, quando a gente começou a se relacionar, a Isabela foi direto. Olha só, os meus valores fundamentais são esses. Pá, 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 pá. E eu, Isabela, os meus valores fundamentais também são esses. Então, quando você não tem valores fundamentais, o que é valores fundamentais? São coisas que você não abre mão, cara, de jeito nenhum. Santidade. E santidade não é algo que você negocia no seu relacionamento. Cara, tudo que você... Gente, isso é bíblico. Lei da semeadura. Tudo que você semear no seu namoro, no seu noivado, irmão, você vai colher na estação do casamento. Então, não tem como eu, durante meu namoro, cara, eu cair com a minha namorada. Cara, você vai colher isso no seu casamento de alguma forma. Vai. Então, santidade, valores fundamentais como, cara, orar todos os dias. A gente namorava, mas a gente orava 3, 4 vezes na semana. E a gente namorava à distância. À distância. Eu morava em São Paulo, tava implantando uma igreja em São Paulo, e a Isabela no Rio. A Isabela, às vezes, saía do Rio, que é sexta-feira de madrugada, pra chegar sábado de manhã, eu encontrar ela, pra gente ter o nosso final de semana ali, às vezes, uma vez no mês. E fora isso, cara, ligação todo dia. E aí, como é que você tá? Vamos orar junto, vamos fazer tal coisa junto. E não é tão fácil assim. Às vezes o Felipe ele não queria orar. Eu falava, você vai orar sim. Você vai orar sim, porque a gente tá curtindo. Então, às vezes, assim, eu não queria orar. Então, sabe, tem isso. Sim, não é, sim. É perfeito. Eu falei, ó, eu não vou beijar a sua boca. Mas, às vezes, dava vontade. Então, assim, isso acontece no relacionamento. Não que beijar seja pecado. Por que Sim, eu estabeleci isso? Porque eu não queria viver no meu limite. Eu sabia que o beijo é o início de um sexo. Exato. Então, eu beijar ele ia me trazer pensamentos, ia me trazer sensações no meu corpo que, naquele momento, eu não queria. Sim. Então, ele foi super respeitoso. Mas não é algo que é fácil, é super fácil. Você tem que ter ali, de fato, uma vida de oração, uma vida com Deus e o que ele falou. Os valores inegociáveis são os nossos valores fundamentais. Sim. E isso prova também que você e a pessoa que está se relacionando é um homem ou uma mulher de caráter. Isso. Por quê? Como é que você vai saber o caráter da pessoa? Se ela negocia ou não aquilo que ela fala. Porque se você você assume um compromisso com alguém e você fala, não, olha, você começa a tocar nela, você começa a passar dos limites dela, significa que você não honrou com a sua palavra. Sim. Então, tudo isso é observável no namoro. E uma coisa incrível que a gente viveu também nesse processo de namoro e noivado foi que Deus, cara, ele literalmente, a gente presenciou isso, a gente viveu isso. Então a gente tem propriedade de falar, Deus, ele deu as emoções no momento certo. Isso é verdade. Sim. Tudo. Tipo assim, na nossa noite de núpcias foi uma coisa certa, a nossa viagem de lua de mel foi uma emoção, no nosso processo de namoro. Cara, Deus, ele foi derramando graça para as nossas emoções de maneira muito saudável. Então, faz parte também quem tá namorando, quem tá se relacionando. Sim. Cara, descansar em Deus. Peraí, cara, Deus, controla as minhas emoções, pô. Sim, sim, sim. Não é minha alma que comanda meu espírito, é o contrário. É meu Sim. espírito que governa a minha alma e governa meu corpo. Eu não posso permitir com que minha alma fique ali me levando para um mix de emoções e falar assim, Deus, bota em ordem. É pedir para Deus, cara. Deus, ele é um pai bondoso, Deus é um pai amoroso, ele vai fazer isso. E a gente viveu isso, a Isabela teve as emoções dela no momento certo. Eu tive as minhas emoções e as minhas convicções durante o namoro, o noivado, no momento certo. Até para casar, cara, até ali no processo de mudar da estação do namoro pro noivado, às vezes a Isabela se demorou demais, mas que foi, a gente vê até a bondade de Deus nisso, cara. Tipo assim, o dia do pedido do noivado, pra você ter noção, eu idealizei uma coisa, mas o sonho dela era outra. Ela queria que as fotos do noivado dela fossem um tempo de chuva. E o que aconteceu no dia, mano? Choveu. Mano, não choveu. Tipo assim, eu nunca vi. A gente fez o pedido ali na Praia da Reserva, num lugar assim que tem uns matos, né? Umas árvores, tá bem bonito. Cara, e no dia ficou tipo, parou de chover. Na hora que a gente foi descer pra fazer as fotos, parou de chover. Neblina. E ficou uma neblina, cara. Ficou uma coisa assim, linda. A fotógrafa ficou assim, cara, eu nunca vivi isso. Parece que vocês estão em outro país. Então, cara, Deus, ele vai fazendo as coisas no tempo dele. Faz. E aí você vê que é bíblico. Todas as coisas cooperam para que todas as coisas
Tudo Amém. coopera. Tudo. Amém. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É literalmente isso. Meu sonho era ter um ensaio na chuva. Ele não sabia, ele tava tentando orar pra Deus parar a chuva. Tô orando pra Deus parar a E eu chuva. falei de assim, manhã. para com isso, Felipe. Para a chuva, manda o sol. Eu falava, fotos, ele tá minhas achando que ele é fotos. Deus, ele pode orar pro dono do tempo parar o tempo. Mas assim, o Senhor é um Deus de detalhes e Ele conhece exatamente o nosso coração, sabe? Então eu entro às vezes em muitas discussões, assim, isso que o Felipe falou é muito certo também. Porque as nossas emoções o Senhor deu pra mim no tempo certo. Porque mulher, ela já é mais emocionada. Você conheceu a pessoa hoje, ela já quer estar namorando, casando em um mês. Sim. A mulher, ela é assim. E eu sabia que não ia ser no meu tempo, ia ser no tempo de Deus. Então eu falei assim, Senhor, eu sou emocionada já por natureza. Então você vai me dar as emoções no tempo certo. Então quando o Felipe teve essa volta de São Paulo, que ele me pediu em casamento, que a gente começou a preparar um noivado, parecia que eu estava me apaixonando por ele a primeira vez. Não que eu não tivesse, não sentia atração por ele, que eu não gostava dele, não. Mas a paixão, sabe? Aquele calor de apaixonada, aquelas borboletas na barriga vieram nesse momento. Elas não vieram antes. Mas por quê? Porque eu orei. Então, sim, o Senhor, Ele respeita até aquilo que a gente pede. Porque se eu tivesse emocionada ali, eu com certeza teria feito alguma coisa de errado. Sim, ou teria colocado as minhas emoções na frente da vontade de Deus. Então, acho que tudo é orações perigosas. Eu acho que é isso. Sim, orações perigosas. Sim. E agora, para quem já está num relacionamento, quais etapas devem ser cumpridas e quais não pode deixar de fazer, tem que passar, sabe? Não pode pular. Tá. Quais etapas? Oração, sim. Cara, eu falo assim pra todo mundo que pergunta de relacionamento. Cara, oração é a base pra qualquer relacionamento. Pra quem tá namorando, pra quem tá nesse processo agora de noivado, que é um mix de emoção, é boleto de casamento, é a casa que eu vou morar, é a geladeira que eu vou ter que ter, mas como é que eu vou sustentar minha esposa perdeu o emprego. Porque, irmão, quando você decide noivar, cara, sua vida é um 360, cara. Acontece de tudo. Deixa eu contar um testemunho que eu acho que vai responder claramente. A gente tá batendo muito na tecla. Tudo que você responde é oração, oração, oração. Mas não tem outra coisa que eu possa dizer ou falar para as pessoas que não seja isso. Por exemplo, quando o Felipe me pediu em casamento, eu achava que eu não podia pedir coisas materiais pro Senhor. Eu achava que eu não podia pedir uma decoração de um casamento, que eu não podia pedir enfim, o buffet, o DJ, os detalhes que eu queria. Da lista, o meu vestido, sabe? Eu achava que eu não podia pedir isso. E teve uma pessoa que ela falou assim, Deus tá mandando você fazer uma lista. Aí eu falei assim, como assim uma lista? De tudo que você quer no seu casamento. E orar em cima dessa lista. Então, eu fiz uma lista com a cor que eu queria meu casamento, o buffet que eu queria meu casamento, o meu vestido. Eu fiz uma lista. Tem essa lista no bloco de notas até hoje. Eu fiz essa lista, só que eu fiz essa lista meio incrédula, né? Olha como o Senhor é. Do tipo assim, nossa... E quando eu fiz a lista caprichada. Caprichada. Sabe? Tudo que era uma impossibilidade. Por exemplo, eu botei lua de mel na Disney. Botei lá. Eu botei. Então, assim... E a gente não tinha um centavo. Coisas que eram realmente fora da nossa realidade. E eu não tinha um centavo pra pagar o casamento, nem pra fechar o salão. Então, eu botei o salão que eu queria. Eu botei que eu queria um lago no salão que eu queria. Sabe quando você vai, assim... O Senhor te deixa sonhar, você vai escrevendo, assim, tudo. Só que é uma impossibilidade. E aí, essa pessoa falou assim, você vai orar em cima disso. Faltando 2 semanas pro nosso casamento, toda a minha lista estava completa. O Senhor me deu tudo. Até a lua de mel pra Disney, que eu falava assim, Senhor, eu tô colocando isso aqui, mas isso aqui eu sei que vai ser muito difícil pra você. E aí, Deus não só deu a lua de mel pra gente na Disney, que é onde a gente queria, como a gente morou 5 meses nos Estados Unidos. Que eu sempre falava, antes de namorar o Felipe, olha, a gente vai casar e a gente vai pros Estados Unidos. Ele falava assim, você é maluca. Você é maluca, você é louca, não tem como, não tem pastor como. aqui no Brasil, E a gente morou lá por 5 meses. Então, assim, o Senhor, Ele honra com aquilo que a gente coloca diante dele. E eu orava, né, nesse período de noivado, a gente orou por essa lista todos os dias. A gente orava pelos fornecedores que a gente não tinha, pelos docinhos que a gente ainda não tinha, pelo vestido que eu não tinha, pela cerimonialista que eu não tinha. E o Senhor foi dando tudo. A gente ganhou. 90% do nosso casamento, a gente ganhou. 90% do nosso casamento. Então, assim, esse foi um dos maiores milagres que eu já vivi na minha vida. Você ligava pro fornecedor, e aí, como é que... Vamos fazer a primeira reunião, como é que vai ser? Não, meu pacote é tal, mas eu tô sentindo aqui de fazer pra vocês por, sei lá, menos 90% do valor. A gente às vezes pagava, cara, ter fornecedor do nosso casamento, a gente pagou a diária do fornecedor. A maioria. A maioria, cara. A gente pagou diária né? de quem trabalhava, da equipe. Então, tipo assim, são coisas que Deus faz que a gente fica assim, caraca, cara, é Deus. São bênçãos que não tem fim. Exato. E aí a gente foi pros Estados Unidos sem dinheiro, né? Porque a gente ganhou a lua de mel e tal, mas a gente não tinha dinheiro. Chegando lá nos Estados Unidos, a gente recebeu uma oferta de $1.000.
do nada. De gente que nunca viu a E gente, na cara. Disney, sabe? Deus sabe do meu coração, eu não gosto desse negócio de fila, gente. Esse negócio de fila, mas tudo bem, você tá na fila na Disney. É. Cheguei lá, uma empresa de viagem falou assim, eu quero abençoar vocês com o Lighting Pass, que é o fura-fila relâmpago sim. da Disney. E a gente não pegou fila em nada. Então, assim, foi cuidado de Deus, atrás de cuidado de Deus. Mas por que que eu e Felipe vivemos tudo isso? Porque muitas pessoas falam, nossa, eu quero ter um relacionamento... A gente passa assim na igreja, na rua, as pessoas falam, eu quero um relacionamento como o de vocês, eu quero viver isso que vocês estão vivendo. Porque, infelizmente, é a dor de muitas mulheres. Já foi a minha dor também, um relacionamento frustrado, sabe? Um relacionamento abusivo, algo que não é de Deus, algo que te deprime. E hoje a gente vive, de fato, uma bênção do Senhor, mas por quê? A gente orou por isso. Eu orei pelo marido que eu tenho hoje. O Felipe orou pela mulher que ele tem hoje. A gente orou por tudo que a gente viveu e a gente continua orando por tudo que a gente vai viver. Então, quando a gente olha pra Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o que a Bíblia fala? Relacionamento com o Pai. Então, se eu não construir a minha vida baseada num relacionamento com Deus, desde o namoro, desde quando você tá conhecendo a pessoa, você vai viver frustrado pro resto da sua vida, porque você não vai entender qual é a vontade do seu pai pra você. Sim. Então, eu tô aqui contando muitas coisas que milhares de pessoas gostariam de viver, mas Sim. eu só tô vivendo aquilo que o meu pai já desenhou que eu vivesse. Então, eu só entendi qual era a vontade dele. E a gente ficou alinhado. Então, ore. Eu não tenho outra coisa pra falar pra pessoa. Porque a gente fala assim, ore, ore, ore. Mas mesmo assim, tem um monte de gente que vai estar assistindo aqui que não tem uma vida de oração. Exato. Não tem uma então, vida de assim, oração. o que você vai fazer pra você viver isso? Você vai orar. Não tem outra coisa. Não tem, Espera da vontade de vir orar. Pois é, não você vai espera orar. Não, sentir um Foi arrepio. esperar. Dobra o joelho. É sem vontade e mesmo. ora. É sem E vontade. Uma dica bem prática também que eu posso dar e que ajudou muita gente no nosso processo de casamento, noivado, cara, é vulnerabilidade e verdade. Tipo assim, são duas palavras que elas vão sempre caminhar juntos. É você ser vulnerável com aquilo que você tá passando, com aquilo que você tá sentindo, né? Vulnerável do, cara, isso aqui pra mim não tá bom. É ser vulnerável. Tipo assim, Isabela, durante o nosso namoro, ela falou assim, cara, isso aqui pra mim não tá legal. Você precisa melhorar. A forma como você tá falando, você precisa melhorar. A forma como você tá dirigindo, você precisa melhorar. Então a Isabela sempre foi muito verdadeira comigo. E ao mesmo tempo ela também sempre foi muito vulnerável. Olha, eu tô me sentindo assim, preciso que você entenda o que eu tô sentindo. Que a gente que é homem, irmão, a gente é ogro. A verdade é essa, cara. A gente não tá nem aí. Eu falei hoje Se isso não com ela. falar, a gente não Essa presta semana eu falei assim, atenção. amor, você precisa entender uma coisa. Eu não consigo, às vezes, entender o que você tá sentindo. Sim. E eu preciso entender isso. Então, isso é vulnerabilidade de verdade. E se você te semear isso, cara, eu te garanto, no seu namoro, no seu noivado, cara, você vai ter um casamento saudável. Porque, por exemplo, eu quando tô mal, tipo assim, cara, tô triste, acordei triste. Isabela, cara, tô triste, você pode orar por mim? Eu peço pra ela orar por mim, cara. Semana passada eu tava super ansioso com coisas de trabalho. Eu falei assim, Isabela, ora por mim, porque eu não tô conseguindo orar. Você pode orar pela minha alma? Você pode orar por mim? É ser vulnerável, cara. Não é errado você ser vulnerável com a tua mulher e pedir ajuda. Falar assim, amor, me ajuda com isso aqui, eu tô tendo É dificuldade. o certo, né? Pra É quem o você certo. tem, é quem Deus colocou do seu lado pra Cara, te ajudar. e outra, né? irmão, a vulnerabilidade é como se Deus falasse assim, cara, eu vou abrir o céu sobre você. Porque você tá sendo vulnerável. Você fala assim, Deus, eu tô... É igual Davi, irmão. Davi, em Salmos, ele tá sendo vulnerável pra Deus. Quando eu não sei o que orar, eu falo isso pra Isabela, às vezes, dia de semana, quando a gente tava no devocional, amor, eu não sei pelo que eu tenho que orar hoje. Não tô sentindo uma direção clara do Espírito Santo. Vamos ler um salmo. Abre aí, vamos ler um salmo. A gente fala o número 30, 35, 45, 119. E a gente lê aquele salmo porque os salmos de Davi, o salmista, ele tá orando, ele tá declarando, ele tá falando. Muitas das vezes Davi tá falando sobre a alma dele. Minha alma tá agitada, tá angustiada. E às vezes é como você tá sentindo. Então às vezes você não vai ter força pra orar. Mas você pode declarar a palavra, você pode declarar um salmo. Então, vulnerabilidade, verdade e oração são... Amém. Eu vejo como 3 pilares, cara, de qualquer relacionamento. Você ora, você é vulnerável e você fala a verdade. Verdade, não gostei. Não é porque... Você não tá falando porque você não... A Isabela, quando ela fala sobre mim... É uma não gostei crítica. disso, não entendi. Cara, ela tá falando assim, eu te amo tanto que eu tô sendo verdadeiro com os meus sentimentos pra você, porque eu te amo. Então a gente não pode se colocar nesse lugar de ofendido. Então uma coisa que eu honro muito e prezo muito na Isabela, né? Eu sempre falo pra ela, eu amo seu coração porque você é leal e você é verdadeira. E isso foram características que me chamaram a atenção na Isabela. Ela é leal e ela é verdadeira. Ela não vai mentir pra você. Se ela falar que ela não gostou da forma que você falou com ela, ela vai falar. Se ela achar que a roupa que eu visto, eu pergunto pra ela, o que você acha dessa roupa? Não gostei. Cara, eu troco porque eu acredito na intuição da minha esposa. Sim. Ela não vai falar por mal, ela tá falando por bem. Olha, acho que essa roupa pra essa reunião não combina. Então, verdade e lealdade, né, amor? Tipo assim, são características da Isabela que me marcaram muito.
Então, eu sou vulnerável com ela, eu sou verdadeiro com ela e ela é vulnerável e verdadeira comigo. Mas isso é o que? A gente foi construindo isso. Cara, não adianta agora, depois que você tá no seu noivado, você querer expor metade da sua vida. Pelo contrário, acho que até que tem que expor, né, amor? Tipo assim, você tá no noivado, eu acho que você tem que expor coisas que você precisa expor. Antes do casamento. Antes do casamento. Sim. Porque depois pra tratar no casamento, pô, eu já tô numa aliança, pô... E aí, cara, infelizmente, muita gente, eu falo isso às vezes um pouco... Às vezes a gente quer ir pelo caminho mais óbvio, que você quer abrir mão, você quer desistir, você quer largar as coisas. E não, às vezes Deus fala assim, cara, recalcula a rota. Você não precisa abrir mão, você não precisa ser grosso, você não precisa ser... Mas no casamento é um pouco mais difícil você ser vulnerável por coisas do seu passado. Então, se você que tá namorando, você que tá noivando, cara, seja vulnerável agora, comece a semear isso. E você que tá casado, semeie isso aos poucos, que você vai colher coisas boas. São uma dica prática que a gente pode dar, uma né, dica amor? bem prática, e eu ainda vou pedir mais uma coisa aqui. Então, eu queria que vocês deixassem pro pessoal que tá em casa uma chave para um relacionamento em Deus e com Deus. Uma chave. Você quer ir, vô? Eu não... Pode ser os dois, cada um fala uma coisa, vocês falam junto. Quando você falava, me veio aquele versículo em Romanos, né? Que fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Então, a criação de Deus, ela aguarda que as pessoas sejam elas mesmas. Que você não tenha medo, que você não tenha medo de ser vulnerável, que você não tenha medo de ser você mesmo, que você não tenha medo de ir atrás daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, porque a manifestação, a criação, ela aguarda que você seja você, sem máscaras, sem adornos, sem nada que venha de tentar tapar a essência que Deus colocou em você. Então, a melhor dica que eu posso dar para você viver um relacionamento de Deus é seja você, porque existe um homem que tá preparado e vai ser apaixonado por aquilo que Deus já colocou dentro de você. Aí, ó, é sério. Muito bom. E uma dica que eu dou pra você que é homem é: tenha valores, tenha caráter e seja um homem de Deus. Não adianta você falar que é um homem de Deus se você não tem caráter e não tem valores fundamentais. Mulher não quer um super-homem, mulher não quer um cara que seja perfeito, mulher quer que seja um cara que seja verdadeiro, com caráter e com valores. E pra você que tá aí, tá assim, cara, meus pais são separados, minha mãe tá no 3º casamento, meu pai tá no 2º casamento, a minha família, meu histórico familiar é de crise, é de problema. Eu quero te falar uma coisa: Deus pode fazer nova todas as coisas a partir de você. Então você não precisa repetir o casamento do seu pai, você não precisa repetir o relacionamento que a sua família teve no passado. Deus pode fazer algo novo com você. Aleluia. Hoje. Uma vida nova, uma família nova, um legado novo que vai mudar as futuras gerações da tua casa. É isso. Gente, muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, Bela, pela presença de vocês. Prazer estar aqui. Um prazer mesmo.